na casa de encontro lá, Dom Luciano Mendes de Almeida, da Conferência dos Bispos. Nós tivemos a alegria de termos registrado 103 escolas específicas de fé e política no Brasil, que foram sendo construídas, nós não tínhamos nem 2 dezenas, a partir dessa estimulação, dessa motivação do Cefep. E estar com vocês em Araçuaí tem um sabor muito especial. Voltar em 1978, 79, quando eu já conhecia o Paulo Gabriel, não porque nós sejamos velhos, não, porque nós nos conhecemos no jardim de infância, tá? Bem jovens ainda. Eu comecei em alguns encontros e atividades na Diocese de Araçuaí. Me lembro muito bem, era um bispo muito simpático, aí, Dom Silvestre Scandian, e o que mais me chamava a atenção no Jequitinhonha, e que praticamente todo Jequitinhonha era a Diocese de Araçuaí, era a quantidade enorme de mulheres que participavam da Pastoral da Terra, das comunidades eclesiais de base, e nós até brincávamos, né? Eu e o coordenador, eu era o tesoureiro nessa época, com 21 anos, da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Eu e o padre Jerônimo Nunes, que era o coordenador, era de Teófilo Otoni, a gente dizia, brincando, que na Diocese de Araçuaí tinha um matriarcado, porque as leigas tinham um papel enorme, né? E muitas freiras, me lembro da Paula, de Minas Novas, salesiana, me lembro das freiras da Providências de Gap, né? Anésia, né, era uma delas. Me lembro das salvatorianas lá em Medina, né? A Ana Maria e as outras colegas dela. Me lembro de muitas leigas que tinham uma atuação muito expressiva. Cacá, né? A Lira, e do meio popular também, muitas, né? Então, a gente brincava que Araçuaí tinha o de melhor na igreja, que era a presença feminina, né? E a gente brincava que era um matriarcado e não um patriarcado, né? E depois a gente entendeu que esse fenômeno também tinha uma explicação, porque no decorrer da reflexão da Pastoral da Terra, nós viemos depois a Pastoral do Migrante, e aí se cunhou aquela expressão clássica, né? Viúvas de marido vivo, né? Que iam para São Paulo trabalhar no corte da cana, no corte da laranja, né? Os maridos, homens, né? E as casas praticamente eram dirigidas e conduzidas por mulheres. E eu brincava que por isso que a gente tinha um movimento sindical tão vivo na Diocese de Araçuaí, um movimento popular tão vivo, uma cultura, já tinha o Frei Chico nessa época, né? Uma cultura tão assim cativante, tão estimulante, uma cultura popular, né? E uma igreja também que se organizava de forma viva. Então, eu estive recentemente lá na Diocese, aí na Diocese de Araçuaí, num curso presencial, e fico muito satisfeito poder voltar hoje, para a gente tentar entender os fundamentos da nossa fé no engajamento social e político, né? É importante a gente ter essa noção. E por que eu trago aqui a ideia de um trem? Que dizem que a Boca de Mineiro é a maior estação do mundo, né? Entra e sai trem toda hora, né? Vou comer um trem, é um mineiro falando. Esse trem não está dando certo, é um mineiro falando. Isso em qualquer lugar do mundo, né? Então, o trem está muito ligado à nossa realidade. E também, eu falava no início, antes de vocês entrarem na sala de bate-papo, que nós temos aquela música maravilhosa do Milton Nascimento e do Fernando Brant, Ponta de Areia, né? Ponta de Areia, ponto final, da Bahia a Minas, estrada natural, que ligava Minas ao porto, ao mar, caminho de ferro, mandar arrancar. Era aí os 450
quilômetros, onde 400 era praticamente em Minas Gerais, né? Que era essa estrada de ferro, né? E depois dos trem arrancado, dos trilhos arrancado, né? Milton fala de forma triste: Maria Fumaça não canta mais. Para a moça, as flores, janelas e quintais. Na praça vazia, um grito, um ai. Casas esquecidas, viúvas nos portais. Então, eu acho que essa ideia do trem, para vocês da Diocese de Araçuaí, para nós de Minas Gerais, ela tem uma ideia muito especial. E eu trago a expressão ensino social da igreja, que é uma terminologia de maior abordagem pastoral e teológica, porque, mesmo que o ensino social da igreja tem pontos permanentes, que nós poderíamos traduzi-lo em doutrina, né? Mas muitas coisas são adaptações do tempo e da realidade. Eu vou mostrar isso. Por isso que a palavra ensino ela é mais apropriada, apesar de termos elementos de doutrina também. E eu digo esse desafio para vocês. Guardem bem essa analogia, que ao final eu vou falar sobre ela, né? O ensino social da igreja é o nosso grande segredo. Um tesouro escondido que fundamenta a ação do cristão católico em seu engajamento social e político. Por ser um tesouro escondido, é desconhecido de muitos. Então, eu acho que a gente, como cristão católico, né, o nosso engajamento social e político, ele tem que ter um fundamento nesse tesouro escondido, né? E a gente vai ver que o ensino social da igreja, ele traz uma riqueza e ajuda a fundamentar a nossa ação. Quer dizer, o que o cristão tem a dizer no momento atual, no momento político? Qual o engajamento que é pedido a cada um de nós, né? E nesse sentido, eu acho que o ensino social traz esse fundamento, esse tesouro ainda que é escondido por muitos e de muitos, né? E aí a gente vai ver, se é uma locomotiva, né? O que movimenta a igreja? O que movimenta a militância social e política de cada um de nós? É a ação do Espírito Santo, que continua assistindo a sua igreja, né? Para que a gente possa contribuir com a libertação e a promoção do ser humano, para fortalecer critérios de ação. Então, nós vamos ver lá no número 472 do documento de Puebla, e é interessante que a primeira versão do documento de Puebla, a que foi aprovada no encontro dos bispos latinos, americanos e caribenhos, falava ensino social, né? E falava que o ensino social ele tem que contribuir para a libertação e a promoção do ser humano. Então, eu acho que, nesse sentido, esse é o grande desafio, quer dizer, o Espírito Santo, que movimenta esse trem, que dirige esse trem, e eu diria mais, que é o maquinista desse trem, né? A igreja ela é feita de obra humana, é uma construção humana, mas eu tenho certeza, se a gente não tiver essa dimensão da fé, essa dimensão da espiritualidade, que o maquinista desse trem é o Espírito Santo, eu te digo que a gente já teria desistido, né? E também é importante que o ensino social da igreja estabelece critérios de ação. Está lá no documento de Puebla, o número 472 é riquíssimo, e diz o seguinte: olha, a gente tem que ter critério para a ação. Qualquer ação política é admitida numa linha do ensino social da igreja? Não, né? Puebla diz claramente, tem que ser uma ação de libertação e promoção do ser humano. Então, a gente não pode uma postura de necropolítica que negue, por exemplo, os avanços da ciência, uma ação de necropolítica que negue o protagonismo dos pobres, né, que não tem essa dimensão da pobreza. Não é realmente dentro de uma visão do que seria o ensino social da Igreja Católica, né? Ao mesmo tempo, uma postura que defenda a morte, que defenda armas, que defenda, de alguma forma, pena de morte,
aborto e tantas outras coisas que diminuem a natureza humana, não é uma ação que a gente possa dizer dentro dessa linha do ensino social da igreja. Puebla é claro, o Espírito Santo sopra sim, aonde quer, como quer, mas vai nesse sentido do ensino social de construir essa sociedade nova, essa sociedade fraterna. E a gente tem que fazer um discernimento, principalmente nos tempos atuais que nós vivemos. Nos tempos atuais, onde a gente vê que muitos motivam a sua fé, diferentes movimentos, né? Na linha do ensino social da igreja, a gente tem que estabelecer um critério. Ainda bem que o Espírito Santo, nesses 10 anos, suscitou o magistério do Papa Francisco para nos dar sentido para a ação, para nos dar sentido para essa ação. Quer dizer, o magistério do Papa Francisco é um norte para nós nesse momento. Então, uma cultura de morte, uma necropolítica, não pode ser entendido. Ou alguém que negue, por exemplo, até a vacinação, um negacionismo, ou ache que a Terra é plana, né? Ou venha defender o absurdo, né? Contra as mulheres, que não tem que ter uma igualdade entre as mulheres, né? Então, a gente vai ver que isso não está motivado dentro da linha do que seria um ensino social católico, né? Agora, qual que é a base? Qual que é o combustível desse trem? Puxado pelo Espírito Santo, guiado, inspirado pela ação do Espírito. E essa que é a motivação fundamental do ensino social da igreja. Nós vamos ver o seguinte, a base e o combustível desse trem, que motiva essa locomotiva do ensino social, são as Sagradas Escrituras. Quer dizer, tanto o Primeiro Testamento como o Segundo Testamento, a dimensão fundamental deles é uma dimensão de libertação. Se a gente pegar o eixo da carroça do Primeiro Testamento, a unidade que nos traz é a dignidade da pessoa humana, um homem e a mulher criado à imagem e semelhança de Deus, e a ideia da libertação da escravidão para a terra prometida. Então, eu acho que todos os resumos da Sagrada Escritura, da primeira aliança, do Primeiro Testamento, o que motiva e é o eixo, né, da roda, desse vagão, tem que ser essa ideia da libertação. E se a gente vem no Segundo Testamento, na segunda aliança com Jesus Cristo, é a dimensão de que ele veio para libertar e trazer a boa nova aos pobres. Isso é fundamental para nós, né? É essa prática de Jesus que nos motiva. A prática de Jesus é o grande combustível para isso. E num sentido fundamental de que a morte e as mortes são vencidas pela ressurreição. Jesus ressuscita para nos dar a certeza que a vida velha de morte tem que ser superada. Então, eu acho que esse é o eixo central. Mas nós somos católicos, né? Como católicos, a gente não fica no fundamentalismo só ou ler a Bíblia ao pé da letra, numa visão fundamentalista e, muitas vezes, como um instrumento de opressão e dominação. Nós temos sentidos que há uma realidade de um contexto histórico que os livros, tanto do Primeiro como do Segundo Testamento, foram escritos, né? E daí a gente vai ver que a prática das primeiras comunidades cristãs, o Atos nos mostra isso claramente, as cartas paulinas, as cartas católicas, né? De alguma forma, é a ideia da partilha. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. E a gente vê no caso de Ananias e Safira que você tem até punição para quem não divide seus bens com alegria, né? E Paulo, em suas cartas também, insiste na questão da dimensão do amor, né? Da esperança, né? Do sentido da expectativa que nós também vamos ressuscitar, de que nós também vamos viver num mundo melhor e diferente, né? Nós temos também, dentro de uma visão católica, de catolicidade universal do ensino social da igreja, o testemunho dos santos padres, quer dizer, aquele período do início da igreja, no século I, II, III e IV, que a gente chama de patrística, né? Os grandes santos padres fundamentaram toda
e alguns viveram, ainda com um testemunho de pessoas que conheceram Cristo. Então, é um testemunho privilegiado de alguém que falava do que ouviu alguém falar. Então, eles vão resgatar para nós, a patrística toda, essa dimensão dos pobres, a dimensão da libertação, a dimensão de rejeitar e se aliar a poderes podres, que era o poder romano da época, a não institucionalização, né? E outra base combustível para nós, dentro dessa visão de catolicidade, é o magistério da Igreja, que é muito amplo, que é extenso, né? Geralmente, no ensino social da Igreja, a gente pega a partir de 1891, né, com uma encíclica fundamental, né, do Papa Leão XIII, a Rerum Novarum, né, que traz para nós essa dimensão do trabalhador. A Igreja moderna, depois de ter se distanciado dos pobres, redescobre os trabalhadores e a dimensão de classe dessa opção, né? E marcou tanto a questão da encíclica do Papa Leão XIII, que nós vamos ver posteriormente várias encíclicas que são publicadas nos aniversários dessa primeira encíclica, né? A 40º anos, né? A 100º ano, 80º ano, são várias encíclicas que vão, de alguma forma, iluminando o magistério da Igreja. Mas tem uma história muito interessante acontecida com Pio XI, que, certa vez, ele se reuniu no Vaticano, nos anos 30, com um grupo de cientistas católicos, de intelectuais católicos, e até alguns políticos católicos, né? E lá pelas tantas o Papa pergunta o que aquele grupo estava fazendo, né? Quais eram as ações dele, né? E um se levanta e diz assim de forma solene: santidade, nós estamos estudando a sua encíclica, a 40º ano. Diz a história, e isso está atestado em alguns livros, que o Papa vira para eles e diz assim: olha, eu preferia que vocês estivessem agindo no mundo, seja no mundo da ciência, no mundo da cultura, no mundo da política, para produzir os elementos cristãos para que a gente pudesse escrever uma nova encíclica. Daí que eu coloco a prática dos cristãos hoje. Então, a prática dos cristãos hoje ela é fundamental. Quando o Papa Francisco solta encíclicas tão significativas, né, sobre a questão ambiental, a defesa do meio ambiente, né, o dom da gente cuidar dessa terra, ele está partindo de quê? Da realidade que nós vivemos hoje, né, e da prática dos cristãos hoje. Isso é muito importante. Então, a gente tem que ter claro que nós, hoje, como eu citei o caso do matriarcado dos anos 80, aí de Araçuaí, né? A impressão que a gente tinha que o papel tão significativo das mulheres na diocese de Araçuaí, tão marcante, leigas e freiras, irmãs consagradas, né? Que eu acho que é isso, é a prática hoje. A nossa prática, o Espírito Santo não iluminou essa caminhada da Igreja na sua fundação, ele não entrou de férias, não, né? Se tivesse entrado de férias e mudado do Vaticano, o Papa Francisco não estaria como Papa há 10 anos como está, nos dando lições tão fortes e resgatando um papel importante da Igreja como instrumento de libertação. Então, nesse alerta do Papa Pio XI, vale para nós hoje. O que vocês estão fazendo? Daí que a gente tem que se engajar no mundo da política, no mundo do sindicato, no mundo da realidade social para transformá-lo. E nós estaríamos aí levantando elementos novos para que esse magistério da Igreja continuasse vivo, que ele surgisse realmente da prática das comunidades cristãs, né? A gente vê agora, por exemplo, o Papa Francisco, a centralidade que ele tem dado às mulheres, por incrível que pareça, que possam ler nas igrejas. Agora, no sínodo,
né? Os leigos vão ter, pela primeira vez, no sínodo moderno, os leigos vão poder votar, ter direito a voto no sínodo, do mundo inteiro, né? E o papel, por exemplo, que o Papa tem dado às mulheres, em alguns discatérios, incluindo mulheres. Eu te digo por que isso. São a prática das mulheres e dos homens cristãos hoje, que estão vencendo a misoginia dentro da própria igreja, estão vencendo a exclusão e o papel subalterno que as mulheres sempre tiveram nessa história, né? Então, eu acho que o Papa Francisco ele está com um olhar atento, sabendo que o Espírito Santo continua iluminando homens e mulheres no mundo de hoje. E aí, a gente falar do nosso trem. A gente pensa lá quando Dom Pedro II criou a estrada de ferro, né, os 442 quilômetros que tinha antigamente, da estrada de ferro Bahia-Minas, né, que saía daí de Araçuaí, né, o primeiro vagão. E é interessante que esses princípios permanentes do ensino social da Igreja estão expressos num documento do Papa João Paulo II, que ele elaborou no iniciozinho dos anos 80, sobre o ensino da doutrina social da Igreja nos seminários católicos, para religiosos, religiosas, seminaristas, né? Então, ele coloca esses princípios aí, que são chamados princípios fundamentais, ou princípios permanentes, que faça chuva, faça sol, eles vão estar presentes. O primeiro vagão desse princípio é a dignidade da pessoa humana. Isso é fundamental. Se o homem foi criado e a mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus, já dizia o apóstolo Paulo, Deus habita no ser humano. Deus fez morada no ser humano, né? Realmente nós somos, muitas vezes, em função de tantas conjunturas sociais e políticas adversas, e até morais, não somos essa imagem como deveríamos ser, né? Então, a dignidade da pessoa humana. E eu sempre, quando eu trabalho também com direito constitucional, eu gosto de relacionar o ensino social da Igreja. Quando você tem no artigo 1º da Constituição os fundamentos do Estado Democrático de Direito, são 5 fundamentos que são colocados. O terceiro fundamento, o C, a linha C, é exatamente a dignidade da pessoa humana, a dignidade do ser humano. Então, a gente vai ver que o ensino social da Igreja, ele influencia e está presente naquilo que nós temos de melhor na própria Constituição. E o que seria essa dignidade da pessoa humana? O objeto princípio do ensino social da Igreja é a dignidade da pessoa humana, imagem de Deus e a tutela de seus direitos inalienáveis. Está lá na Popular o Progresso, né, 14 e 21. Vocês vão ficar depois com esse texto todo, tá? O Frei Felipe vai distribuir para vocês. Então, você vai ver que o Papa Paulo VI coloca esse princípio fundamental que o Papa João Paulo II recupera. Portanto, a finalidade desse ensino é sempre a promoção da libertação total do ser humano. Interessante que Puebla, no número 475, eu citei antes o 472, fala que usa a palavra libertação total. Então, libertação total é libertação plena, plena do ser humano. O segundo vagão, como está aí, é o amor cristão, né? Que está lá também no ensinamento do Papa Paulo VI. A grande novidade do Evangelho é a marca definitiva dos discípulos, é a lei do amor. Interessante que numa cartinha de São João, quando já estava velhinho, lá segundo a tradição, na ilha de Patmos, né? Ele, quando fala do amor, ele diz assim, quem diz Deus é amor, né? E ele diz assim, quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que vê, é mentiroso. Então, ele coloca aí a lei do amor, que é a lei fundamental. O mundo está doente. O seu mal reside mais na crise da fraternidade entre os homens
e entre os povos do que na evangelização ou no monopólio, que alguns fazem dos recursos do universo, a popular o progresso. Então, ali, ó, o monopólio dos recursos do universo. Isso nos leva a pensar hoje sobre a mineração predatória, que também começa no próprio Jequitinhonha e particularmente aí em Araçuaí. Então, esse é o mal da crise, essa falta de fraternidade, né? Em Tutti Fratelli, o Papa Francisco vai dizer a mesma coisa, que esse é o grande mal do mundo que nós vivemos. Então, o segundo vagão é o amor cristão. O terceiro vagão, a defesa da vida. A vida, sopro de Deus, como está lá em Gênesis 2:7, é o dom mais precioso que os cristãos de todos os tempos são chamados a defender com todas as suas forças. Popular o progresso. Eu me lembro, dando aula uma vez no Instituto Santo Tomás de Aquino, o Felipe não era nascido ainda não, por isso que ele não foi meu aluno, né? Mas o Rodrigo estava lá. Um dia eu fui fazer um debate sobre... Aí eu faltei a caridade um pouquinho, eu peço perdão. Com um deputado que era pastor batista, né? E aí era eu debatendo contra a pena de morte, ele a favor da pena de morte, né? E ele lá diz assim, Santo Tomás de Aquino defende a pena de morte em alguns casos, né? Eu falo, inclusive, do tirano, né? Mas tudo bem. Aí ele tentando defender que defendia a pena de morte, estava naquela polêmica, daquele plebiscito sobre a pena de morte, isso há uns 30 anos atrás, e eu peguei e falei, mas pois é, você está citando Santo Tomás de Aquino falava também da virgindade de Nossa Senhora, e vocês acreditam nisso, como eu estou dizendo, na Igreja Batista, quer dizer, então eu fui derrubá-lo com esses argumentos. Mas a vida, e outra coisa também, muito contraditória, você tem gente que se posiciona contra o aborto, e é correto se posicionar, mas não se sensibiliza com as mulheres pobres que morrem por causa dos abortos clandestinos. Ou muitas vezes não sensibiliza com o ser humano que está passando fome, ou uns índios e anomanos que estão morrendo de fome por ação deliberada de um governo genocida. Isso não sensibiliza. Eu falo, mas a vida dentro do útero tem valor, está correto. Mas a vida parida, principalmente a vida do pobre, da pessoa da periferia, não tem valor. Então, essa defesa da vida tem que ser de forma ampla, geral, radical, a vida toda, na sua globalidade. O quarto vagão, a solidariedade. Então, eu acho que a melhor dimensão da solidariedade na prática de Jesus, que se nós quiséssemos resumir tudo, né, é a parábola do bom samaritano. Eu acho que essa é a grande realidade, né? Quem é o próximo, né? É aquele que estava correndo para ir para a igreja, estava correndo para ir para o culto, né? Ou um estrangeiro mal visto, né? Samaritano, que adorava a Deus não no templo, mas lá no poço de Jacó, e que os judeus consideravam até impuro quem tivesse contato com o samaritano. Então, eu acho que essa parábola de Jesus sobre o bom samaritano, quem foi o próximo daquele que foi ferido, assaltado, estava caído à beira da estrada? Foi aquele que parou, acolheu, curou as feridas e levou a pessoa até um porto seguro. E mais do que isso, disse, se gastar mais, na volta eu assumo a despesa. Então, você vai ver que é um exemplo grande de solidariedade. E aí nós temos uma Constituição do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, que ela abre, a abertura da Gaudium, é essa beleza que está aí. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E a Constituição Gaudium et Spes, ela procura fazer esse diálogo com o mundo, né? E essa abertura dela, da Gaudium,
eu acho que é muito forte, que resgata e traz para nós esse sentido da solidariedade. O quinto vagão, os direitos humanos, né? O Papa tem insistido muito nisso, quando ele vai lá em Lampedusa, quando ele tem visto a questão dos migrantes, quando ele tem defendido e ido nas cadeias, atendidos os pobres, quando ele vai numa periferia, faz questão de visitar os mais pobres. E aí a gente vai ver nos centésimos anos do Papa João Paulo II. É somente a luz do mistério da salvação em Cristo que revela o homem a si mesmo, que a Igreja se ocupa dos direitos humanos, em especial do proletariado, da família, da educação, dos deveres do Estado, da vida econômica, da guerra e da paz e do respeito pela vida. Olha o que o Papa João Paulo II, que é até santo da Igreja hoje, né, vai nos dizer. A Igreja se ocupa dos direitos humanos, em especial do proletariado, do trabalhador, daquele que é explorado pelo capital. E aí coloca dentro dos direitos humanos a questão da família, a questão da educação, dos deveres do Estado, da vida econômica, quer dizer, dá uma dimensão aos direitos humanos o mais amplo possível. E tem gente que ainda fala direitos humanos, direito dos humanos, né? Bandido bom é bandido morto, né? Não deve ter lido o ensino social da Igreja. O sexto vagão, o bem comum. Então, essa ideia do bem comum está presente no mundo da política e no mundo da administração pública como um valor fundamental, né? Esse sexto vagão. É algo que perpassa a ideia do bem comum, né? Toda a dimensão do ensino social da Igreja. Quer dizer, você tem que construir uma sociedade onde o bem comum esteja presente. A política tem que ser a serviço do bem comum. Então, daí a gente vai medir a catolicidade, ou a cristandade, ou a sensibilidade para o mistério de Cristo, se o cristão tem o dever de participar também na busca diligente na organização da sociedade política. Ser social. O homem constrói o seu destino numa série de grupos particulares que exigem, como condição necessária para o próprio desenvolvimento dessa sociedade política. Toda atividade privada deve enquadrar-se nessa sociedade ampliada e toma, por isso mesmo, a dimensão do bem comum. Então, a 80ª Advene vai trazer esse desafio para nós. E é interessante que um livrinho antigo da Igreja, lá do ano 100 ou do ano 95, segundo historiadores, né, a Didaquê, que era um livro de educação da fé, traz que o cristão tem uma dupla cidadania, do mundo que ele vive, com seus compromissos desse mundo, e também com a parousia, com o reino definitivo, né, na casa do Pai. E ele tem que viver integralmente essa dimensão. O sétimo vagão é o vagão da cidadania. Eu falei da Constituição Federal, né? É interessante que o segundo fundamento, no artigo 1º, que a nossa Constituição estabelece como o fundamento do Estado Democrático de Direito, é a cidadania. Então, a Igreja vai defender, se você tem um bem comum, a participação, a necessidade de você se envolver com as questões políticas, é construir a cidade, lugar de existência dos homens e das suas comunidades ampliada. É tarefa em que os cristãos devem participar. A esses homens amontoados numa promiscuidade urbana intolerável, é necessário levar uma mensagem de esperança mediante a fraternidade vivida e a justiça concreta. De novo aí, a 80ª Advene vem nos provocar sobre a questão da cidadania. O que é ser cidadão? É ter poder, é exercer poder na sociedade. O voto é um degrau da cidadania, mas não é o único voto, né? O 8º vagão, trabalho acima do capital. É interessante que isso vem desde Leão XIII. Então, nós temos aí já 150 anos dessa consciência no ensino social da Igreja. O trabalho humano que se exerce na produção e na troca de bens econômicos e na prestação de serviços sobreleva aos demais fatores da vida econômica, que apenas tem valor de instrumento.
Então, e a gente vai ver que documentos da igreja falam o seguinte, olha, o trabalho é o criador do capital. A criatura, o capital, não pode dominar o criador. Quem cria o capital, quem cria todas as riquezas que existem é o trabalho humano. Então, o trabalho humano tem que ter esse sentido de ser valorizado muito mais. O nono vagão, que nós vamos encontrar lá na carta de orientação para estudantes do Papa João Paulo II, é a função social da propriedade. E é interessante que textos modernos, como a nossa Constituição Federal e várias constituições, não consideram a propriedade como absoluto. Tanto que você tem um instrumento da desapropriação. Para construir uma escola, você não pode desapropriar uma fazenda. Para construir casas populares, você não pode desapropriar uma fazenda? Logo que sim, né? Então, a gente vai ver que todo o mundo político do direito é iluminado para essa função social da propriedade, que é o nono vagão. Não dás da tua fortuna aos seres generoso para com o pobre. Tu dás daquilo que lhe pertence, porque aquilo que te atribuis a ti foi dado em comum para o uso de todos. A terra foi dada a todos e não apenas aos ricos. Isso é Santo Ambrósio, né? E eu tive assim, uma experiência na Itália, em Milão, extraordinária. Eu fui lá no túmulo de Santo Ambrósio, né? Fui naquela igreja, na Via Ápia, na Via Romana, aquela principal, né, que tinha aqueles arcos, ainda alguns arcos existem. Fui lá ver, e para mim essa frase tem um sabor muito especial, né? Que há essa função social da propriedade. Quer dizer que a propriedade privada não constitui para ninguém um direito incondicional e absoluto. Isso é da Popular o Progresso. O 10º vagão. Aí é importante a gente entender isso. A sociedade é maior que o Estado. Nós precisamos da organização política. Nós vimos lá que o cristão participa da vida política. Eu sou um agente do Estado, como conselheiro do Tribunal de Contas, como fui durante 24 anos como deputado do Partido dos Trabalhadores. Mas essa dimensão para um cristão no ensino social é um ensinamento muito importante. Talvez alguns de vocês, no ano que vem, vão ser vereadores, vão ser prefeitos em sua cidade. A gente tem que saber que a sociedade é maior que o Estado. E depois eu vou explicar, quando eu falar de um outro vagão mais à frente, um pouco essa questão. Uma autêntica democracia só é possível no Estado de Direito e sobre a base de uma reta concepção da pessoa humana. Aquela exige que se verifique as condições necessárias à promoção, quer dos indivíduos, quer da subjetividade, da sociedade, mediante a participação e a corresponsabilidade. Então, eu acho que a gente tem que entender que mais do que se vota no Senado, se vota na Câmara Federal, a sociedade é mais importante. Daí, o que adianta você ter controle de gasto, você fazer restrição do gasto do Estado, se os pobres vão sofrer com isso? Se não vai sobrar dinheiro para você fazer o Bolsa Família, fazer moradia popular. Então, não adianta você ter só uma visão fiscal se você não tiver uma função social. Me lembro muito bem que Dom Luciano Mendes de Almeida, ele diz assim, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, mas eu gostaria que nós tivéssemos também uma lei de responsabilidade social. Isso o nosso servo de Deus, Dom Luciano, esse a gente pode rezar que Deus atende, tá? Ele dizia isso, sabe? Nós precisamos de uma lei de responsabilidade social. Como Dom Helder falava, nós temos a Escola Superior de Guerra, deveríamos ter uma Escola Superior da Paz, né? E, então, eu acho que isso é bom para a gente pensar também. E o 11º vagão é a opção pelos pobres. Jesus diz, eu vim para trazer a boa nova, está lá em Lucas 4, aos pobres. Os santos padres da igreja, naqueles primórdios da igreja, ainda vivendo muito com a força recente das mensagens de Cristo, insistem muito nessa questão da opção pelos pobres, né?
À violenta inquietação das classes pobres, junta-se o escândalo de desproporções revoltantes na posse dos bens. Olha aí o que o Papa Paulo VI nos diz. Revoltante na posse dos bens. Não é lícito aumentar a riqueza dos ricos e o poder dos fortes, confirmando a miséria dos pobres e tornando maior a escravidão dos oprimidos. Então, a gente vai ver aí que essa opção pelos pobres tem que ser numa dimensão de libertação, de superação das situações de pobreza, de política de justiça social. E vem o 12º vagão. Deus destinou a terra e tudo que nela existe ao uso de todos os homens, de modo que os bens da criação afluam com equidade às mãos de todos, segundo a regra da justiça inseparável da caridade. A gente vê que Santo Tomás de Aquino nos dizia sobre a esmola, né? Sobre a caridade, esmola e a caridade e justiça, né? Onde ele preferia a questão da justiça, né? Não é dar o que sobra, não é dar o que sobra, é dar o que falta para os outros, é realmente viver naquilo. O artigo 3º da Constituição Federal coloca que a missão da República Federativa do Brasil é uma sociedade justa, livre e inclusiva. Isso está na Constituição Social? Está. A luta pela justiça. Né? A luta pela justiça é fundamental para uma sociedade nova e diferente. Tem um 13º vagão aí, que é eu fundamento muito esse princípio da subsidiariedade, inclusive num livro que eu, o Rodrigo e o João Miguel me ajudaram a escrever para a CNBB, sobre conselhos de cidadania, né? A participação em Conselho da Saúde, Conselho da Educação, Conselho da Criança e Adolescente, a necessidade de motivar cristãos e cristãs para participarem de conselhos tutelares, conselhos do meio ambiente, conselhos de cultura, né, de patrimônio histórico, né, conselho de merenda na escola, né, e isso é o princípio da subsidiariedade. Atribui às pessoas, comunidades intermédias, a maior autonomia possível, com recurso a nível superior apenas quando necessário. Quer dizer, isso aí está nas diretrizes gerais da evangelização da igreja no Brasil. É quando um ente menor puder fazer, você não precisa substituí-lo. É importante que ele faça. Isso aí é a necessidade que nós temos responsabilidade no gerenciamento de políticas públicas. Quando você participa de um conselho de educação e saúde, você está tendo uma atividade subsidiária. E é interessante, Paulo, se você pega a carta de princípio da Europa, lá da comunidade da União Europeia, se você pega a carta de princípio da União Europeia, lá está o princípio da subsidiariedade. É um dos princípios fundamentais. Quer dizer, o que um país na União Europeia pode fazer, o outro não precisa substituí-lo. Então, resgata esse princípio e diz textualmente, fundada no ensino social da igreja, que é esse princípio da subsidiariedade. E o 14º vagão, eu não pus 13 vagões, porque senão o Paulo Gabriel ia dizer que eu estava fazendo propaganda subliminar, né? Então, por isso eu trouxe 14 vagões, para ninguém falar que eu estou fazendo propaganda subliminar. Mas, na realidade, são 14 princípios, tá? Só estou brincando, para a gente relaxar um pouquinho aí, né? Que é o princípio da libertação e da paz, né? E vocês vão ver que esses princípios eles têm um desencadeamento, né? Um vai, de alguma forma, provocando o outro. Se vocês fizerem uma leitura, vocês vão vendo que um está engatado no outro. Apesar daí o Rodrigo, na hora de ter feito os desenhos para mim, mas no meus alfarrábios não tinha, estava tudo engatado, tá? Os vagões estão engatados. Engatado assim com engate eletrônico que não tira. Né? A gente vai ver que o princípio da libertação e da paz, isso é a mensagem final da igreja. Né? O nosso Deus é o Deus da paz, né? O profeta Isaías disse, o príncipe da paz, né? A mensagem que trazida está lá nos evangelhos, né?
aos homens de boa vontade, né? Uma mensagem de paz, uma mensagem de alegria, né? Eu acho que a gente podia também, na hora que falarmos libertação em paz, a gente falar da alegria aí, né? O princípio da subsidiariedade atribui às pessoas, comunidade intermédia, a maior autonomia possível com recurso a nível superior. Não, isso aí, o 14º vagão, aliás. A paz não se reduz a uma ausência de guerra, fruto do equilíbrio sempre precário das forças. Constrói-se dia a dia na busca de uma ordem querida por Deus, que traz consigo uma justiça mais perfeita entre os homens. Então, a gente vai ver que essa mensagem da paz, agora o Papa está trazendo, quando fala da guerra da Rússia e da Ucrânia, o Papa está insistindo, né, que é a justiça que vai construir esse mundo da paz, mas a mensagem da libertação e da paz, ela está presente em todo o ensino social da igreja. Então, gente, como eu disse, esses vagões não são separados um dos outros. Eles são ligados e dão um conjunto que seria os princípios fundamentais do ensino social da igreja, esse grande segredo que eu falei. E aí, já que nós tínhamos trem, nós precisamos ter os trilhos, né? Você vê aqui da Vitória da Bahia a Minas, né? Os trilhos foram arrancados, né? Nós não queremos um ensino social da igreja que não tem uns trilhos bem forte, né? E eu coloco, hoje, esse trem só vai caminhar, só vai andar, se ele tiver em 2 trilhos fortes, o trilho da fé e o trilho da política. O trilho da fé é essa dimensão de crer, de acreditar, de entrega total a um projeto, de manifestação, né, a esse projeto com adesão total, gratuita, né, da gente entender que o divino, o sagrado está em nós, está nos outros, né, fala por nós, que há realmente essa dimensão de que a gente está comprometido, somos do time do Cristo, somos do time dessa libertação, somos dessa fé, né? Temos compromisso, como eu falei, dentro da ideia da catolicidade, com essa dimensão que é a Igreja Católica. Só que tem um outro trilho, um trilho só não caminha, que é o trilho da política. Se o trem tiver um trilho só, ele descarrilha. Vai ser igual a Bahia-Minas, né? Então, e é interessante que a fé traz para a política a radicalidade do compromisso com os mais pobres. E a política traz para a fé uma concretude, para ela não ficar sem obras. Tiago nos diz na sua cartinha que a fé sem obras é morta. E é interessante que São Tiago faz uma ironia, né? Ele diz assim na carta: mostre-me a sua fé sem obras, que eu mostro a minha pelas obras, né? Fazendo uma ironia com o interlocutor para quem que ele escreve, né? E é um cadáver. Então, a fé sem obra, ela fede. Então, eu acho que é importante que a fé traz para a política princípios éticos fundamentais, balizas para você agir. E, ao mesmo tempo, a política traz para a fé a concretude. Então, as duas coisas têm que caminhar em conjunto. Eu aqui não quis colocar um monte de citação do Papa Francisco, quando ele tem falado muito aí sobre os três T's, né? Terra, trabalho e teto, né? Terra, trabalho e teto, né? Porque seria muitas citações, mas nós poderíamos aí ver essa dimensão. Agora, o que precisa os trilhos? Eles têm que estar em cima de britas. Olha bem essas pedrinhas aí, ó. Essas pedrinhas são de concreto, são pedras de firme, que para esse trem não descarrilhar, que é a palavra de Deus. Então, o que nos motiva é a palavra de Deus, né? O profeta nos diz que a gente tem que ter fome e sede da palavra, né? Eu acho que isso é importante. A leitura orante da Bíblia, né, que nos dá a dimensão do sagrado. Só que vocês estão vendo como chamam esses paus
que cortam, o Rodrigo já falou aqui, são dormentes, né? Eles que unem os trilhos, né? Eles que unem os trilhos. Os trilhos não são separados. O lado da fé é o lado da política. Então, há uma interação. E eu coloco o nome desses dormentes. Vocês podem colocar outro. A vida do povo é um dormente importante, que tem que iluminar a nossa caminhada na fé e na política. A luta do povo, círculos bíblicos, pastorais, movimentos, sindicatos, associações, a alegria também nos une, o sofrimento e a dor também nos une. Então, a gente vai vendo que esses dormentes, na realidade eu não gosto de chamá-lo de dormente, eu falo assim, eles são viventes, né? Estão vivos, porque o que une o trilho da fé e o trilho da política estão bem vivos, né? Então, o ensino social da igreja passa nesse trilho dentro dessa dimensão da fé e da política. Por quê? Nós temos que concretizá-los, né? É a ideia do reino, uma visão reinocêntrica. Então, a gente tem que realmente trabalhar para que esses trilhos, eles se liguem, concretizem e leve a estação. Não vai ser caravelas, né? Mas vai ser uma vida melhor, é o que a gente espera no governo atual. A gente espera no governo atual a volta do ProUni, né? O crescimento de se tem uma universidade do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, que possa ter novas, que possa ter realmente a educação ser prioridade. A gente quer que esse destino seja uma sociedade onde ninguém passe fome, né? Como canta o poeta, gente foi feita para brilhar, né? E não para morrer de fome, né? Então, a gente tem que ver que, quanta dimensão a gente pode refletir aqui, qual é a estação que a gente quer chegar. Eu não coloquei, mas cada um pode pensar no sentido de construção do reino de Deus, de uma igreja reinocêntrica, que tem esse compromisso com o reino, que tem esse compromisso com essa dimensão maior. E para concluir, já que eu falei que o ensino social é um tesouro escondido, eu peguei aqui em Mateus 13, 44, uma citação que diz o seguinte: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno, né? E é interessante que essa parábola de Jesus, ele contou só para os discípulos. Foi uma conversa reservada, que ele comparou o reino de Deus como esse tesouro escondido. E motivado por essa história, eu ouvi uma vez aí na região de Jequitinhonha, não vou falar em qual cidade, para não dar ciúmes, né? Que eu sei que tem gente de várias cidades aí de Araçuaí me ouvindo, me assistindo. Dizem que um homem já velho no campo, ele tinha dois filhos adultos, que moravam com ele e ajudavam a cultivar a sua terrinha. Aí, pouco antes de morrer, ele já estava assim nos seus momentos finais, e já com um CA que agoniava a sua vida há muito tempo, né? Ele chamou os dois filhos na cabeceira da cama e disse assim: filhos, na nossa terrinha tem um tesouro escondido, um grande tesouro. Encontre esse tesouro que vocês vão ser felizes eternamente. E só que ele não explicou aonde que tinha o tesouro, né? E depois de dito isso, ele faleceu. Dizem que os filhos nem esperaram, com a vida difícil na roça, como é toda a vida na roça hoje, ainda mais num governo que nós tivemos nos últimos 6 anos, onde a vida do homem do campo foi cada vez pior. Dizem que os filhos nem esperaram o período do luto. Começaram a conversar logo: onde papai escondeu esse tesouro? Em qual lugar da nossa propriedade? Aí um falou assim, o mais novo: ele deve ter escondido aqui perto de casa. Assim ele vigiava o tesouro. E aí eles começaram a cavucar aquela terra, cavucar ao redor da terra, dias, semana, cavucaram tudo ao redor da terra, perto do curral, e não encontraram o tesouro. Aí o mais velho falou: não,
Tesouro, para ser encontrado, tem que ter esforço. Quem sabe? Foi lá no alto do morro. E aí eles foram para o alto do morro, cavando, cavando, cavando. Circularam perto da mata, cavaram, cavaram, não encontraram o tesouro. Aí faltava uma vargem grande, comprida, e já tinha meses que eles estavam cavucando, levantando, revolvendo aquele chão e não encontravam aquele tesouro escondido. Pensemos no reino de Deus e no ensino social da igreja. Aí diz que eles começaram a cavucar aquele chão. Cavaram muito, não chegaram no final, não. Sentaram embaixo de uma árvore e o mais velho disse: poxa, papai mentiu. Velho, desse jeito, nós estamos aqui há meses cavucando, revolvendo a terra, e nós não encontramos tesouro nenhum. Aí, quando eles discutiam, o mais velho, não, papai não mentiria. Nós que não entendemos a mensagem dele. Aí um discute que mentiu, o outro não. Aí a mulher de um deles, com senso de realidade, vem e fala: ó, o paiol está vazio, deixa essa história de tesouro para outra hora e vão plantar, que é isso que vocês sabem. E eles tinham guardado sementes de milho e plantaram naquela terra revolvida. Plantaram. A semente brotou, virou pezinho de milho, foi crescendo, crescendo. Qual foi a surpresa dele? Que eles tiveram a maior colheita que eles tiveram na sua história. A maior colheita. Porque eles tinham despertado a energia daquela terra. Tinham levantado, né, revolvido e facilitado que a planta se desenvolvesse mais ainda. E foi aí que eles entenderam a mensagem do Pai. O tesouro era a própria terra, que estava cansada, que estava precisando ter sua energia despertada para produzir, produziu tanto. E eu acho que essa analogia nós podemos fazer com o mundo atual. As pessoas estão tristes, as pessoas estão cansadas. O crescimento hoje da extrema-direita tem desanimado muita gente. O enfraquecimento dos sindicatos. Muitas vezes a igreja também se desviou do ensino social da igreja e achou que não tem mais jeito e passou só a louvar, né? Um louvor sem sentido, sem compromisso. Olha que São Clemente já dizia, lá no ano 110, que o louvor verdadeiro a Deus é o homem vivo, é o ser vivente. Mas tudo bem, né? Então eu acho, gente, que nós temos que descobrir esse tesouro escondido que está muito perto de nós e que precisa ter sua energia despertada. E descobrir esse grande tesouro que é o ensino social da igreja para dar sentido e concretude à nossa fé, para a gente realmente se engajar na transformação do mundo, acreditando que ele venceu muitas coisas, inclusive a própria morte, ressuscitando, e a gente também pode ter essa esperança. E Paulo nos diz na carta aos Romanos que a esperança não engana, que quem tem esperança não vai se decepcionar nunca. Então é essa breve mensagem que eu trago para vocês, vou deixar esse texto disponível, depois, se quiserem, eu tenho alguma coisa a complementar também, a gente vê com o Rodrigo se eu posso passar, mas, de qualquer maneira, agradecer o convite, muito obrigado. Então, muito obrigado, Durval, por tanta informação e tanta riqueza. No curso, no estudo, tem umas 100 pessoas inscritas, estão participando a metade, outros estão trabalhando, mas depois acompanham a aula no YouTube. Agora temos uns 20, 25 minutos para diálogo, intervenções. Quem quiser falar, levanta a mão, e aí você, Durval e Rodrigo vão controlando. Não sei se preferem uma só pergunta ou várias de uma vez e depois você responde. Vale. Mas então, agora são reações à fala do Durval que provocam muitas coisas em todos nós. Quem se habilita, levanta a mão.
Vamos lá. Zuzu Loredo, esta vez não erro. Vamos lá. Fala. Não está se ouvindo, Zuzu? Sim, boa noite, muita luz e paz para nós. Desculpe, eu não havia ligado o microfone. Vou fazer uma pequena intervenção aqui, vou sair, porque eu estou indo para a rodoviária, voltando para casa. Eu fui passar o Dia das Mães com as minhas filhas. Mas, olha, essas últimas aulas têm sido muito provocantes, né? Eu acho que elas têm tocado mesmo na ferida de nós cristãos. Nós estamos sendo chamados a dar testemunho real, né? E isso é muito bacana, porque a gente tem usado de vários subterfúgios, né, para poder, desculpa ligar a câmera também, né? Para a gente poder dar uma escorregada nesse cristianismo que exige tanto de nós. Eu fico muito feliz, né, de ter um Rodrigo aí participando, um cabra que deve ser bem mais novo do que eu, mas com certeza só dele ser da comunidade eclesial de base, e você, Paulo, que eu te conheço, não sei de onde, né? Mas a gente vê que são pessoas que têm uma caminhada maravilhosa e que nós temos muito para aprender com vocês. Muito, muito, muito obrigada. Eu acho que é uma oportunidade única. É pena que nem todo mundo está presencial. Beleza. Obrigado, Zuzu. Que mais? Eloy tem a mão levantada. Vamos lá, Eloy. Pois é, muito bom a aula e como faz a gente compreender e ter mais acessibilidade, ver mais os direitos, como se fala dos direitos de um sistema social da igreja, né? Como se fala, fiz umas anotações aqui, que fala a ética social e cultural, respeito e valores humanos no contexto social. Porque muitas vezes esses direitos humanos e sociais, eles estão escondidos, né? Como o Paulo fala aí do tesouro, né? Ou, desculpa, não sei se está ouvindo. Estou ouvindo. Fala do É tesouro. Durval que fala. Durval quer dizer desculpa. Tem problema não. Mano, aí a gente vê muitas vezes... Fora o cabelo, eles já nos confundiram outras vezes. O tesouro está escondido, né? Ele ainda encontra escondido esse tesouro. E que nós, como igreja, sociedade, né? Como cidadãos, temos que estar à busca desse tesouro, né? Buscando sempre construir mais esse tesouro, olhando os irmãos, né? Aqueles que precisam, né? Que não têm sua dignidade respeitada, seus direitos, seus valores não são respeitados. A gente, às vezes, vê uma igreja, às vezes, muito fechada, como já falou no louvor, né? No louvor, louva, mas, às vezes, o compromisso com a sociedade, com... Pensar muito. Então, a aula é muito importante, aí que desperta o conhecimento mais sobre o cidadão, sobre a cidadania, sobre os direitos, valores, o equilíbrio entre nós e a sociedade, né? Os direitos evangélicos também, do evangelho, que nos ensina a conhecer mais, aprofundar mais a fé, né? E assim respeitando o ser humano. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Eloy. Marcos Aguilar, quer falar também, Marcos? Uma boa noite a todos e a todas. Então, vamos lá para o 7º vagão, né? Cidadania. Muitas vezes temos o hábito de só reclamar. E cabe a nós construir a cidade, né?
exercer o poder que nós temos. Muitas vezes, como eu falei no início, a gente reclama, mas quando chega na parte de exercer, a gente peca. Então, está faltando muito a gente estar ligado, estar de olhos abertos para construir a cidade. Também construir a nossa igreja, onde que também precisa a gente ter uma visão a mais e ter essa preocupação. Ao invés de, tipo assim, sempre reclamar, sempre criticar, colocar as mãos à obra também para construir. Obrigado. Você, Durval, quer fazer algum comentário antes de outras pessoas falarem? Não, só, Paulo, rapidinho. Primeiro da Zuzu, que elogia aí as aulas, né, e as anteriores. A gente que quer agradecer a ela, né? Eu acho que o tesouro maior é a participação de vocês, é o engajamento de vocês. A gente só motiva, né? Então, eu acho, Zuzu, que você teve que sair, né, para ir para a rodoviária, mas outros vão traduzir isso, nós que agradecemos, né? Eu acho que o tesouro maior são vocês. E Eloy insiste aí também nessa mesma questão do agradecimento e da busca do tesouro. É isso aí, Eloy. Como os dois jovens conversavam, os dois filhos, né? E tesouro tem que ter esforço para buscá-lo, tem que suar, tem que realmente se engajar, né? Eu acho que é isso mesmo, esse processo dessa busca do tesouro é um grande desafio. E o Marco completa tudo isso quando fala da cidadania, né? Que não adianta ficar reclamando, mas a gente tem que construir a cidade. Eu acho que o ano que vem é um ano muito especial, Marcos. É um ano muito especial porque tem uma coisa que eu sempre digo, sabe? Muitas vezes o político ideal, seja vereador, seja prefeito, que a gente está buscando, ele está dentro de nós. Ou pode estar dentro de um companheiro, uma companheira da comunidade, né, um coordenador de grupo de reflexão. Então, a gente tem que ter essa postura de engajamento. Ano que vem, nós do Cefep, do Centro Nacional de Fé e Política, vamos estar orientando muito essa ideia do engajamento, né? As escolas todas no Brasil, as 103 hoje, vão estar trabalhando muito com essa ideia de que é desafio para nós, né? Que é desafio para nós. Né? Eu falei do primeiro e do segundo testamento, eu não falei do Apocalipse, né? Mas lá no Apocalipse, que é um livro muito paradigmático, né? E simbólico, né? A gente vê que quem escreveu o livro foi João, foi a sua comunidade, nos diz que você não pode ser nem morno, você não pode ser nem morno nem frio. O morno e o frio é vomitado, você tem que ser quente, você tem que realmente ter uma dimensão de uma visão propositiva, né? Aquilo que é o grande desafio lá do anjo, né? Eu vi um novo céu e uma nova terra, né? O grande ideal, isso é construção humana, né? E é interessante que o texto fala de novo céu e novas terras, né? Então, isso é construção humana. Então, eu acho que o ano que vem pode ser um grande desafio, Marcos, para a gente começar a pensar, Marcos Aguilar, né? Como construir essa cidade. Então, eu acho que a gente está aqui, o Godoy, né? O Edivar e outros que virão, no sentido de motivar, né? Mas quem acaba pegando o boi pelo chifre, a gente pega aqui, nas nossas comunidades, na nossa área de atuação. É vocês que têm que realmente construir aí, né? É lógico, a gente vai estar juntos, nós do Cefep vamos estar dando assessoria permanente, né? Hoje estamos trabalhando muito com a questão da temática dos conselhos de cidadania, quer dizer, como que os cristãos católicos participarem, né, efetivamente das políticas públicas nas cidades, através desses conselhos, aquele princípio da subsidiariedade que eu falei lá, né, mas que também envolve o vagão sétimo, que é o vagão da cidadania, né? Então, na realidade, isso aí é esse desafio. E você falou de não reclamar, né? É isso mesmo. Muitas vezes o pessimista, antes de tudo, ele é um chato, né? Ele não motiva ninguém.
Alguém que só reclama. Reclama do padre, ou reclama dos colegas de comunidade, reclama dos políticos, e muitas vezes com razão. O pessimista não quer dizer que a gente tira a razão dele, não, mas ele tem que pensar o seguinte: poxa, como ser diferente? Como que eu posso fazer diferente? Não sozinho, uma tarefa coletiva, né, da minha comunidade, da minha pastoral, do meu sindicato que eu participo, do movimento de juventude, do grupo de cultura que eu participo em Araçuaí, né, ou do grupo de defesa ambiental contra a luta, na luta contra a mineração, né? Então eu tenho que ver que eu tenho que construir isso com os companheiros. Lógico, nunca é uma tarefa sozinha, isolada, é um desafio em mutirão. Mas o pessimista, ele acaba não caminhando para lugar nenhum. Porque, primeiro, que ele afasta as pessoas. Pode estar até falando uma coisa certa, correta, né? Mas eu me lembro muito daquele... Diz que tem uma história que os paraquedistas, vários paraquedistas pulando de salto de paraquedas, e um paraquedas desgarrou. Foi jogado para um lugar longe, né? Bem distante. E ele ficou agarrado nos laços do paraquedas em cima de uma árvore alta, né? Aí alguém passando lá embaixo, né? Ele grita: moço, moço, aonde eu estou? E diz que o moço que estava lá embaixo vira para o paraquedista e fala ainda: você está em cima de uma árvore. É a resposta certa, mas para que serve essa resposta para aquele paraquedista? Então, eu acho que a gente tem que ter uma atitude propositiva. Não adianta ao pessimista ter a resposta certa. Ele tem que perguntar como que nós podemos fazer diferente. E aí eu concordo tanto com o Marcos, como o Eloy e com a Zuzu. Concordo com as três intervenções. O Durval, tem o Romilson, que levantou a mão. Pode falar, Romilson? Boa noite a todos. Nessa questão, né, da política e na igreja, eu acho assim também, a igreja prega muito a igreja aberta, sair, né? Mas muitas vezes eu acho que a igreja ainda está muito fechada para essas coisas, para a vida da fé lá fora. Eu acho que está precisando também a igreja encaixar, né, nessas coisas que foi falado aqui hoje, né? Igual do exemplo de Zuzu, ela saiu, mas é uma pessoa que eu conheço, que eu admiro muito, ela engajou muito isso, a igreja com a sociedade, o social. Ela já fez muita coisa aqui para o Vale de Jequitinhonha. E, em questão, ela nem é do Vale de Jequitinhonha, né? Que ela é mesmo de Belo Horizonte. Ela veio para cá, para a área da saúde, ela fez muita coisa aqui na região de Araçuaí, né? Então, eu acho assim, nós questionamos muito isso, os papas questionam muito isso, a igreja é aberta, mas ainda eu acho que ela não está aberta para tudo. Felipe, você também quer intervir? Não, é só para dar voz a Edlaene, que lá no chat colocou uma pergunta, né? Ela disse assim: gostaria que o senhor Durval repetisse uma parte que ele citou. O que a fé traz à política? Mais alguém, antes do Durval responder? Mais alguém quer intervir? Temos uns 5 minutos ainda, Durval. Olha, Paulo, você tem razão, Romilson. Muitas vezes o Papa Francisco, para dentro, muitas vezes, da igreja, prega um pouco no deserto. Ele é mais ouvido fora do que na igreja. É mais admirado fora do que na igreja. Há pouco tempo atrás, ele fez uma grande polêmica quando ele falou sobre os ateus, né? Ele falou que em muitos momentos tem muito ateu que não acredita em Deus, que é mais sincero e que ele prefere conversar do que muitos cristãos, que dizem que acreditam em Deus de boca para fora, mas não colocam isso em prática. Então, ele quis nos mostrar que muitas vezes ele está só, né, na igreja. Muito só, muito criticado, né?
Eu acho que você tem razão e é o nosso desafio. Mas eu vejo que um curso como esse, da escola, já é uma perspectiva de engajamento. Aquilo tudo que eu falei para vocês, dos princípios da doutrina social da Igreja, o Papa João Paulo II publicou para o ensinamento nos seminários, para que futuros padres, futuras freiras, conhecessem o ensino social da Igreja. É interessante, para formar realmente os agentes, de alguma forma, do clero, né? E muitas vezes, por quê? Se ele publicou nesse sentido, é porque sentiu que tinha uma carência. Então, você tem plena razão. A igreja, muitas vezes, fechada, né? Com muitos problemas internos, né? Que muitas vezes não responde às questões da sociedade. Mas é aquela velha história, nós também somos igreja, né? Essa que é a questão. Mas eu estou falando nós todos mesmo. Tá bom, Romilson. Então, eu acho, Romilson, que eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente vê que um curso desse, um encontro como este, é no sentido de nos desalojar. Como a Zuzu falou, nos incomodar, né? Ela usou essa palavra incomodar. Ela estava ficando incomodada, né, no curso, né? Então, eu acho que é interessante isso. E a Edilaene, aí, que o Felipe nos traduziu. Edilaene, é o seguinte, eu sempre vejo essa dimensão, que fé e política são inseparáveis, né? São os dois trilhos por onde anda o trem do ensino social da igreja. E aí você me pergunta, olha, o que a fé leva para a política? A fé nos ensina que a mensagem central de Cristo são os pobres. Então, e a questão dos princípios éticos. Eu acho que um cristão, na política, ele tem que carregar essa dimensão da opção pelos pobres, ele tem que ter presente esses princípios éticos, né? Se é feio um político roubar, se é feio um político desviar dinheiro público, é muito mais feio um cristão, um católico, alguém que é coordenador de pastoral. E a parábola dos talentos diz isso, né? O que muito for dado, muito será cobrado, né? Paciência. Isso é Cristo que está falando. Então, eu acho que a fé traz para a política essa dimensão ética, essa dimensão da sensibilidade com os mais pobres. E se vocês notarem, o que marca um cristão vereador, um cristão de verdade que é prefeito, um cristão de verdade que é deputado, é essa sensibilidade para a dor do outro, é a solidariedade, né? Dom Serafim dizia o seguinte, a verdadeira política cristã é aquela que não vai impedir, muitas vezes, o povo de chorar, mas vai ser um ombro para que aqueles que choram possam se apoiar nesse ombro de um político cristão. Então, a solidariedade, a compaixão, né, estar junto com a dor do outro. Então, eu acho que é essa dimensão, e quando eu citei a Constituição Federal e citei princípios do ensino social da Igreja, para mostrar como que o ensino social da Igreja ilumina a vida social. Quando eu falei da União Europeia e disse que o princípio da subsidiariedade está lá na Carta de Princípios que uniu os países europeus para ter preocupações comuns em alguns campos, né? É um pouco isso. E o que a política traz para a fé? Olha, nós vamos traduzir em políticas públicas. Você fala, por exemplo, do direito à educação, um prefeito que, comprometido com a educação, ele vai, de alguma forma, e ele é cristão, ele vai conseguir concretizar essa preocupação com a educação que seja libertadora, que realmente, de fato, ensine, que não enrole, né? De uma escola que seja mais agradável, mais aprazível, que seja acolhedora, né? Onde as crianças não sejam marginalizadas, que combata o racismo, o preconceito, né? Que combata a homofobia, né? Que combata tanto essas coisas que são prejudiciais, a misoginia, o patriarcado, o machismo, né? Então, eu acho, Edilaene,
que a fé e a política é uma dobradinha que dá samba, que dá alegria, que pode dar realmente significado e sentido para a militância nossa no mundo hoje e nessa dimensão que a gente acredita que a política tem que ser um marco novo, um instrumento e uma ferramenta de construção do reino de Deus. E a fé junto com a política. Obrigado, Durval. São 8h30. Felipe, você, algum aviso, alguma comunicação? Então, mais uma vez, agradecer, né, a participação de todos e todas, agradecer novamente ao Paulo por mediar o acesso aos nossos assessores deste mês, e, claro, agradecer ao Durval e à equipe dele aí, né, que nos brindou com essa maravilha, com esta excelente conversa sobre... A assessoria do Rodrigo foi fundamental. Do Rodrigo, né? Pois é, então, obrigado aí ao Rodrigo aqui. também. Muito obrigado mesmo, né? A gente fica muito enriquecido e provocado com tudo que a gente pôde ouvir e partilhar esta noite. Lembrando que lá no grupo do WhatsApp, eu já disponibilizei tanto os slides que o Durval utilizou, quanto outros materiais que o Rodrigo já compartilhou conosco. Então, tem uns arquivos em PDF, né, as referências, para a gente depois aprofundar também as nossas pesquisas. Está tudo lá no grupo do WhatsApp, tá bom? É só vocês olharem lá e salvarem os arquivos. E, como o Paulo já mencionou no início, a gente está gravando a aula, e assim que for possível, a gente vai subir lá para o canal do YouTube. Eu sei que nem sempre a gente tem conseguido subir de imediato, né, no intervalo de um dia ou dois, como a gente gostaria, porque, como eu disse lá, nem sempre a tecnologia é obediente. Então, a gente tem tido algumas dificuldades, mas assim que for possível, a gente está subindo as aulas para que vocês possam revisar e aqueles que não puderam participar possam ter acesso ao conteúdo, tá bom? Então, mais uma vez, é isso. Muito obrigado, uma boa noite e um bom descanso aí para todo mundo. Boa noite. Obrigado, Durval. Te esperamos aqui na festa de Nossa Senhora do Rosário para celebrar a fé e a cultura. Importante a sua presença, da Titane e de outros Ela amigos. quer ir. De outros amigos. Muito Ela obrigado. quer ir. Um abraço. Um abraço a todos vocês. Boa noite Até a terça-feira todos. que Um vem. Boa abraço. noite. Boa Tá noite bom, a tchau, boa todos. noite. Obrigado, até a próxima. Boa Boa noite a todos. Boa noite a todos. É totalmente irresponsável, porque segurança, ele vai, porque